Vamos dar continuidade ao nosso curso de Matemática Prática com Scilab, falando hoje de um assunto muito importante que é a trigonometria. Na matemática aplicada, um conceito muito importante que é a trigonometria, mas que na teoria é de difícil visualização e entendimento, torna-se muito simples com o uso do Scilab. Nas aulas práticas, podemos visualizar graficamente as funções trigonométricas de forma muito simples, além de ver curiosidades que a função oferece, como, por exemplo, você conseguir construir, né, funções, ou ondas, quadrada, onda, dente de serra, através de funções trigonométricas como senos e cossenos. Na trigonometria, as funções, cosseno, seno, tangente, cotangente, elas são, idealizadas, tanto em termos de radianos como em termos de ângulos, No Scilab, quando você quer colocar ângulos, você tem que lembrar de colocar o D após a função, no caso seno, tangente, cotangente e tudo mais. Você vai estar sinalizando, que o valor de x aqui é em graus, e você vai calcular o seno do ângulo em graus. Vamos exercitar então o Scilab, visualizando graficamente as funções, fazendo operações complexas, e vendo outras curiosidades conforme nós falamos. Então, nós temos aqui várias funções. Vamos pegar, então, esse código aqui, onde vai nos trazer uma série de funções trigonométricas, como seno, cosseno, tangente, cosseno de 2x, cosseno de 3x, tangente e tudo mais, E nós vamos usar aquela funcionalidade de subplot para colocar vários gráficos na mesma tela. Então, perceba que nós estamos aqui com 3, 3, 1, 3, 3, 2. Significa o quê? Que nós vamos ter aqui uma matriz de gráficos, 3 por 3, ou seja, 9 gráficos. E a hora que nós mandarmos rodar o programa, nós vamos ter aqui, então, os nossos gráficos, como eu falei, uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Então, nós vamos ter aqui o seno, o cosseno, a tangente, aqui um outro cosseno, aqui é cosseno de x, cosseno de 2x, cosseno de 3x, e assim por diante. A tangente, de x sobre 2, depois cosseno de 5x, e assim por diante, Cosseno de x sobre 2 e, por último, a tangente de 3x, Então, essa é uma maneira, que a gente já mostrou, na aula de gráficos, que você pode, colocar todos os seus gráficos, numa mesma tela, e quando você for salvar isso daqui, ó, você pode exportar, por exemplo, para um lugar, vamos dizer aqui, ó, vários gráficos, só para poder, salvar aqui, E a hora que a gente for buscar essa informação, nós temos, os gráficos, todos eles alinhados do jeito que está descrito aqui. Aqui nós podemos ver também uma outra maneira de desenhar os gráficos, Aqui nós temos dois gráficos só, Vamos fazer o gráfico da tangente, E o gráfico da cotangente, Onde nós temos, por exemplo, o gráfico da tangente em preto, da cotangente em azul aqui. E o que nós fizemos de mais aqui foi colocar os elementos, para poder, descrever melhor o gráfico. O nome do gráfico, gráficos trigonométricos, a amplitude adimensional, a fase em radianos, que está aqui, E aqui nós temos uma legenda, tá vendo? Em preto nós temos o gráfico da tangente
E em azul nós temos o gráfico da cotangente. Quando nós temos mais do que um gráfico, né, na mesma tela, né, é sempre bom você colocar uma legenda, né? E a legenda você coloca dessa maneira aqui, ó, né? O, o, o comando legend, né? Entre parênteses, né? E as legendas, né? Vão estar entre apóstrofe aqui, ó, apóstrofe tan, vírgula, apóstrofe cotangente, tá? É, aqui nós temos uma maneira muito simples, né? De fazer uma operação com funções trigonométricas, né? Onde eu estou descrevendo a linha do tempo aqui, ó, de zero, né, até 4π, variando de 0,01 em 0,01. E a nossa função y é uma função que tem uma parte constante e mais dois senos, seno de 3πt e seno de 5πt, tá? E a hora que eu mandar rodar isso daqui, ele vai é, representar graficamente, né, essa função seno aqui já calculada, né, que vai ter né, essa visualização aqui. Primeiro perceba, né, que você sai, né, das funções trigonométricas que elas variam em torno do zero, e no caso aqui, como você colocou um nível DC de 5, né, você vai variar em torno do 5. Então, ele vai subir, né, é, ele vai subir 2 positivo ou 2 negativo, então ele vai variar de 5 a 7, entre 7 e 3. Tá? Então, se você colocar aqui, por exemplo, né, se você tirar daqui, né, é, e mandar rodar, né, novamente, perceba que ele polui ali, né, ele vai, né, mudar a nossa situação, né, e o gráfico vai ficar dessa maneira, né? Então, se você colocar aqui agora, em vez de seno, cosseno, né, e mandar rodar, você vai ter essa situação diferenciada. E aí você pode ter, né, inúmeras situações, né? Você pode ter agora aqui uma subtração de sinais. Vamos tirar o nível DC de 5, vamos mandar rodar, e aí você tem, né, uma outra situação que ele vai estar variando do zero, tá vendo? Tá? Ele está variando, né? Entre 2, né, e -2, ele está variando no eixo zero aqui, né? Se eu colocar aqui, ó, né, os dois ao mesmo tempo, né, vamos ter, né, essa situação. E agora, né, você vê, né, que nós estamos subtraindo um cosseno π de um seno π, e nós temos esse resultado aqui, ó, tá? Percebe que ficou uma onda bem, né, bem interessante, né? É, e aqui a gente pode fazer uma outra brincadeira aqui, ó. Π sobre 2, por exemplo, e aqui ele vai fazer um outro gráfico, tá vendo? O que que eu fiz aqui? Eu somei, quer dizer, eu subtraí um cosseno de πt menos seno de πt sobre 2, tá? Então, aqui a gente já, né, tem uma situação muito diferenciada, né? Se eu multiplicar aqui uma constante, né, eu posso ter uma outra situação, né, muito mais sofisticada, vamos dizer assim. Olha lá, tá? Essa aqui era a onda inicial, né? E agora eu estou fazendo cosseno de π menos 8 seno de π, e está dando esse resultado aqui, né? Então, perceba que, né, você tem aí, né,
É uma outra situação, né? Se eu colocar aqui, né, é, duas vezes, né, ele vai, né, mudar, né, de novo a minha situação, né, e vai nos dar esse resultado, tá? Então, perceba que, olha, ele está dando, né, um resultado, né, um sinal, né, uma onda, que é diferente de uma senoide, né? Porque a senoide ela está vindo aqui, ó, e aqui ela faz uma curva estranha em cima, né? Perceba que a mudança de cima é diferente da mudança de baixo, né? Baseado nas operações que nós temos, né? Tá? Então, agora, como curiosidade, né? Perceba isso daqui, ó. Nós vamos agora copiar aqui um programa, né, específico que eu vou mandar rodar, tá? E ele vai gerar para nós aqui uma onda, né? A menos desse ruidinho aqui que aparece nas variações, tá vendo? Né? De 0,08 para menos 0,08, né? Tirando esse ruidinho aqui, ele está gerando para nós uma onda quadrada, tá? É, e o que que o programa está fazendo, tá? Então, eu estou colocando uma frequência aqui, né? 100. Eu estou fazendo a linha do tempo de 1 até 4π, variando de 0,05 em 0,05. Eu começo minha função S com zero, né? Aqui eu copiei de novo a frequência, não precisaria. E eu vou fazer um loopzinho interno aqui, ó, que eu vou variar o n de 0 até 100, né? Perceba que o n está aqui dentro da função, tá? Então, o que que acontece? S é igual a S mais um seno, né? Que está, né, dentro do seno 2n mais 1 que multiplica t, tudo isso dividido por 2n mais 1. À medida que eu vou variando esse n de 0 até 100, eu vou somando tudo isso aqui em S, tá? E isso vai me gerar essa, essa função, né? Que no caso aqui é uma onda quadrada, tá vendo? Nós estamos com 100. Se eu colocar aqui, ó, 1000, né? Perceba que a onda, né? Ela vai ter um resultado muito mais próximo, né, de uma onda quadrada sem aqueles ruídos, tá vendo? Ele praticamente, né, absorve todos os ruídos, porque o número, né, de interações que eu tenho aqui é muito grande, tá? Agora perceba a hora que eu faço isso aqui, ó. Coloco aqui 3 em vez de, né? Eu vou variar meu n de 0 até 3 e vou mandar rodar dentro da mesma curva lá. Percebe que, ó, eu estou com uma situação bem diferente agora, né? Em que, né, você tem aí, né, uma variação, aí você pula para baixo, tem essa variação de novo, e à medida que você vai mudando, né, o número de interações aqui, ó, se eu colocar 7, ele vai melhorar essa variação, tá vendo? Ele vai melhorando essa variação, ele vai começando a tornar isso aqui um pouco mais estável, né? Aí eu vou colocar 70 agora, né? Você vai perceber que ele já começa a ter uma estabilidade aqui, a menos dos ruídos nas variações bruscas, né? De positivo para negativo, tá vendo? Né? Ou de negativo para positivo, né? E a hora que eu coloco, né, isso aqui, né, com um número bastante grande, ele vai praticamente rodar a nossa função com praticamente uma onda quadrada perfeita. O que que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma série de Fourier em seno, né, onde você tem seno de 2n mais 1t dividido por 2n mais 1. Tá? Essa é a famosa série de Fourier para geração, né, de uma onda quadrada. Tá? Enquanto que nós temos também uma outra situação, né, em que nós podemos gerar, né, as famosas ondas dente de serra. Tá? Então,
que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos fazer a onda em azul, nós vamos deixar aqui com 5, né? Vamos deixar aqui com 3. E aqui nós vamos deixar com 200. Vamos rodar isso aqui, tá? E aí, perceba o seguinte, né? A azul, né? Com 3 interações, tá? Ela está, né? Muito distante ainda de uma onda dente de serra, né? Mas ela se aproxima à medida que eu aumentar o número, né? O número de interações aqui. Enquanto que a em vermelho, né? Ela está com 200 interações, então a única coisa que acontece, né? É que esses espúrios de ruído nas variações bruscas, de negativo para positivo e assim por diante. Se eu colocar isso aqui, né, um número muito maior, né, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter praticamente, tá, a minha onda dentro de dente de serra perfeita, tá vendo? É assim que funciona, né? Então, a função trigonométrica, né, ela é muito útil, né, do ponto de vista de sistemas, né, de sistemas de controle, né, de circuitos elétricos, todas essas situações, né, físicas, né, muitas delas são explicadas, né, através das funções trigonométricas, né? E com isso a gente consegue demonstrar fortemente, né, a variação né, dessas, dessas funções, né? Desse sistema de uma maneira geral, né? Então, olha aqui, eu coloquei o mínimo de interações aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui está próximo, né, de se eu colocar de 1 a 1, né, o que vai acabar acontecendo? Ele vai gerar, né, uma senoide, tá vendo? Então, eu coloquei essa minha senoide, né? Eu comecei lá com zero, estou somando zero, né? O meu n, ele vai variar de 1 até 1, então eu vou ter um n só, que vai ser o quê? Soma de 2π, né? É, vezes seno de nt sobre n. Tá? E isso vai gerar a minha função dente de serra, né? Que no caso aqui, que uma interação só, nada mais vai ser do que uma senoide dividido por n aqui, né? Por, no caso é 1, né? Vai continuar sendo a nossa senoide normal, tá? Do ponto de vista das aplicações, né, de funções trigonométricas, né, a gente tem depois, né, as aplicações físicas, né, nos circuitos elétricos, nos sistemas de controle, conforme eu comentei, né, que você pode, né, utilizar, né? E eu tenho aqui na plataforma Udemy, né, cursos específicos sobre processamento de sinal digitais, que usa essas informações, né? Sistemas de controle, né? Engenharia de controle com Scilab, né? Que usa também essas informações, né? Vocês tendo interesse, vocês podem, né, buscar, né, esses cursos, né, para se aprimorarem aí, né, e melhorar a sua performance é, profissional, tá? O curso de hoje era isso. As dúvidas poderão ser encaminhadas por mensagem da plataforma pelo e-mail abaixo, sidney.longo@gmail.com, né? Eu respondo sob demanda, né? Ou vão poder ser abordadas em uma próxima aula, dependendo do número de dúvidas, ok? Muito obrigado por assistirem. Até a próxima.